Hello, guys and girls, good evening. How do you do? Como estão todos vocês? It's a pleasure for us. É um prazer para nós estar aqui again. Oh, que bênção! Iniciando os nossos trabalhos e é aquela sexta-feira ensolarada de muito conhecimento para a terceira série, dupla missão, né? Revisar o maior número possível de conteúdos, olho em terminar o ensino médio e também revisar para o Enem que se afunila, se aproxima. Nós temos aí setembro, outubro e 13 dias de novembro. Então nós temos de fato uma missão muito nobre, que é treinarmos o maior número possível de questões, seguindo o trâmite natural dos conteúdos inerentes à terceira série do ensino médio e também modelos de questões pertinentes a competências e habilidades que são cobradas lá no Enem. E isso nós já fazemos sempre em todas as séries. Então, este é o meu invite, é o meu convite para você aqui, todas as sextas-feiras, viu? Pessoal lindo, maravilhoso lá de Canavieira, Colônia do Gurgueia, Eliseu Martins, Floriano, Jerumínia, Palmeira, Queimada Nova, São Pedro do Piauí, Tamboril 2, Tamboril 3. Você que nos acompanha pela aula que é reprisada na TV, você que nos acompanha pela aula que fica dispositivada na plataforma ou até mesmo revendo a aula gravada aqui pelo YouTube, sempre é este o nosso convite. Se faça presente para que você possa estar treinando conosco e é sempre um prazer enorme. Então, o que é que eu ainda posso falar? Vamos aqui para a nossa telona. Na aula de hoje, nós vamos verificar um pouco desses acontecimentos, né? Chamados de textos, as suas características, tá? É sempre muito bom nós estarmos sintonizados dentro desse prognóstico. Tudo bom, Palmeira? Palmeira 3 ali nos desejando ali boa noite para todos aí da escola, para você, para os professores e uma boa noite de muito treino, tá? Nós vamos estar dando uma olhada nos tempos verbais, os verbos, que aqui é conteúdo natural de terceira série, né? De acordo com o planejamento que nós temos que seguir. Habilidades é compreender enunciados, nós vamos ver quem são os interlocutores, observar as normas de funcionamento da produção, tá? E, obviamente, ver a intencionalidade comunicativa numa perspectiva envolvendo aí habilidade 7, habilidade 6, né? Os movimentos culturais, habilidade 8, as questões vocabular, né? Nós temos uma questão vocabular atrelada a um tema, habilidade 5. Nós temos o uso e funcionalidade do gênero e tipo textual. Aí nós vamos lá para a habilidade 7. Reconhecer a predisposição de um grupo linguístico, né? Nós temos aí as habilidades muito bem justapostas e nesse quesito trabalho nós vamos nos fazer presentes, tá? Dentro dessa observação, ponderaremos sobre as questões tempos verbais, conectores. Nesses conectores entram aí os advérbios, as preposições, as conjunções, as locuções e assim por diante. Então, dias atrás, nós deixamos aqui uma tarefinha para casa, tá? Quando nós falamos sobre a presença dos pronomes chamados de relativo. O pronome relativo, por si só, ele já diz para que veio. Ele é um pronome que vai ocasionar uma relação, não é? Ele vai pegar algo, ele vai pegar um objeto, um animal, uma coisa, uma pessoa, e ele vai correlacionar em outro momento na sentença. Então, ele vai pegar aquele termo anterior e vai reintroduzi-lo na sentença posterior. Essa funcionalidade, ela pode ser muito bem anteparada no quesito sujeito ou objeto. Então, aí eu fico olhando para o termo que vem depois desse espaço. Se o termo que vem depois deste espaço, ele é um verbo, eu digo que a função do pronome é de sujeito. Se o termo que vem depois deste espaço
for um pronome, um nome, tá? Eu digo que a função dele é de objeto. E isso é muito importante, tá? Por quê? Porque normalmente quando esses quesitos caem em prova, sejam as nossas provas que você responde aí na sua escola, ele vai te dar um termo dentro de uma determinada circunstância textual e vai perguntar a que se refere, podemos inferir. Eu preciso, então, lembrar desse conteúdo programático para, a nível de terceira série, tá, Marluce? Aí na sua escola, fazermos essa prova e, obviamente, galgarmos êxito. Em questões de vestibular, também eu posso estar tematicamente dizendo a relação que ele ocasiona na língua portuguesa. E é por isso que se faz necessário estar treinando e relembrando certos tópicos. Então, quando eu disse aqui que aquele é o bombeiro, eu já sei que o termo aqui é pessoa. Entretanto, depois do laconamento, veio a palavra filho. Então, quando você tem o possuidor e a coisa possuída, eu posso dizer que a relação aqui exteriorizada é uma relação de posse. De quem é esse filho? É daquele bombeiro, né? Então, este é o bombeiro, ou aquele é o bombeiro, that's the fireman, né? Whose son é o bombeiro cujo filho sofreu an accident, um acidente esta tarde, tá? Então, eu tenho uma relação de posse, uma relação de posse. Muito boa noite, pessoal, lá do anexo Guaribas, bacana demais. Sejam todos vocês bem-vindos, bem-vindas. Bem-vindos e bem-vinda. Olha, o que eu ainda posso dizer aqui? A relação é relação de posse. Então, nesse exato momento, o que é que meus ilustres vão lembrar? Que é aquele único que pode estipular uma relação de posse é o whose. Então, tá aí, tá? Então, nossa justificativa, resposta, letra C. Professor, por que não pode ser a letra A? A letra A é quando o termo que vem antes, ele for, por um exemplo, um animal, ele for uma coisa, né? Ele for um objeto, tá? Aí eu tenho a possibilidade de empregar esse which, que significa que qual? Por que não pode ser o who, professor? O termo anterior, ele tem que ser pessoa. Professor, é pessoa, é bombeiro, certo? Mas depois do espaço, teríamos que ter, por um exemplo, para executar a função de sujeito, um verbo. E aí ele significa quem? Tá? Professor, por que não poderia ser o whom? Porque antes ele tem que vir uma pessoa. E o termo que vem depois tem que ser, por um exemplo, para executar a função de objeto, pronome, né, um nome, etc. Já o that, ele pode sim, de uma forma informal, né, de uma maneira informal, substituir o who, substituir o whom, substituir esse rapazinho aqui, tá? E aí você coloca que ele é informal. Agora, é interessante dizer que esse mesmo that, que significa que, quem, o qual, a qual, ele não pode substituir, por exemplo, whose. Outro detalhe é que ele é um cidadão que tem certas ressalvas. Por um exemplo, ele não pode vir depois de uma preposição, ele não pode vir entre vírgulas, tá? E esses são alguns dos detalhes. Como o intuito aqui não é tornar a aula gramatical, mas fazer aqui alguns reflexos do que já foi ministrado e observar a aplicabilidade em modelos diferenciados, tá? Fica aqui a dica. Se der alguma dúvida, pode anotar, mande aí para mim. Professor, eu fiquei com dúvida nisso, tá? Ou se você ainda quiser ver uma aula dessa completa, é só acessar a plataforma, vai lá onde temos pronomes relativos. Mas se você está com muita pressa de revisar, tá? E quiser fazer essa revisão conosco,
pode mandar lá nas minhas redes sociais. E aí, professor, eu sou da 3ª série, canal Educação no 8, sexta-feira. Com toda a convicção, já coloco no slide da semana que vem para te atender, tá bom? O importante aqui é nós treinarmos. Alguma dúvida? Então aquele é o bombeiro cujo filho sofreu um acidente esta tarde. É qualquer filho? Não. É qualquer bombeiro? Não. Há uma relação e eu sei bem do que se trata. Vamos dar uma olhadinha agora no que chamamos de textos dialogais. Professor, o que seria um texto dialogal? É aquele que é marcado por um diálogo? Sim. Tá? Eu posso dizer que nós temos um diálogo. Portanto, você num diálogo vai saber nesse diálogo a necessidade de no mínimo 2, né, seres interagindo, alternando a conversa sobre temas variados. Aí é a parte legal, né? Esse tema variado, acertado minuciosamente, ele pode, dentro dessa mesma temática, eles podem concordar, discordar, concluir, generalizar, particularizar, justificar, exemplificar e assim por diante. Tá? O que é que eu preciso lembrar? Esse texto dialogal, ele não é aquela máxima daquele texto informal, uma conversa entre pessoas, não é somente isto. Eu posso ter um texto dialogal perceptível em várias nuances. Olha só, quem aqui nunca viu ou leu uma entrevista? É um texto dialogal. Quem aqui nunca percebeu um debate? Um texto dialogal. Reuniões, texto dialogal, conversas telefônicas, bate-papo em aplicativos e sites de mensagens diretas e assim por diante. Então, quando se falar em texto dialogal, você vai lembrar essa aplicabilidade aqui deste lembrete. Olha aqui, eu vou lembrar, rapaz, o professor falou lá naquele slide 11 que os textos dialogais, tu acredita as entrevistas jornalísticas, e aparece muito, né? Muito. É difícil você passar um ano sem que o vestibular, sem que as nossas provas, essas que vocês fazem aí na escola de vocês, quando nós vamos elaborar aqui, quando eu vou elaborar a prova de vocês, eu vou seguindo esse rito de aplicação das aulas. Então, quem é que vai ganhar? O aluno que procura assistir às aulas, o aluno que se porventura faltou, vai ver a aula lá na plataforma ou através do próprio YouTube, né? O aluno que me envia aí as perguntas, quem já fez isso sabe, eu atendo a todos, porque o importante é você se sentir acolhido, não é? É a explicação sair aqui de uma forma bem límpida, é o aluno que assiste a minha aula no final de semana, é o aluno que assiste a aula, por um exemplo, né, tá repetindo na TV. Então, isso é o treinamento, não é que mas ficou fácil, não, é você que ficou mais maduro, você que ficou melhor treinado, e aí o conhecimento começa a fluir, tá? Então é esse o convite, vamos superar juntos, tá? Tudo bom, Joanilda Santos Veloso, muito boa noite. E professor, se eu tenho aí um exemplo disso? Temos, olha aqui o Let's Practice, vamos praticar. Né? Eu já te falei como é que é esse comportamento. Então, vamos lá. O que me parece esse texto? Só tem aqui uma capa de revista, magazine cover. Né? Eu sei que é a capa da Vogue. Tá. Característica que eu tenho que ter? Uma boa informação. Eu tenho que ter uma boa informação. Tá? Eu tenho que observar isso aqui e dizer, eu sei quem é a Malala. Eu sei quem é a Malala. Malala, ela ganhou o prêmio Nobel aos 23 anos. Ela ganhou esse prêmio aqui, aos 23 anos. Ela foi vencedora do prêmio Nobel aos 23 anos.
Eu sei que aqui esse texto, ele é uma interview. O que é isso? Uma entrevista dada à revista Vogue britânica, falando que a Malala, ela vai ser capa da edição de julho. Eu sei ainda que essa mesma entrevista, ela deixou claro que a Malala, ela graduou, ela formou-se na Universidade de Oxford ano passado. E aqui eu teria condições de saber quando isso aconteceu, se lá na informação da fonte, onde ela vem dizendo a data dessa entrevista, quando é que ela foi concebida, de onde foi extraída, etc. Tá. Aqui eu tenho a presença do discurso direto, entre aspas, porque o autor quer dar credibilidade e dizer assim, olha, aqui não são as minhas palavras, tá? Essas palavras aqui, pessoal, lá de Colônia do Gurgueia. Colônia do Gurgueia 6, né? Nós temos a Letícia, nós temos o Melk, nós temos o... a letra tá pequena ali para eu ler, mas bota aí maior que é para eu ler o nome. Ah, então olha só. Eu conheço da força presente no coração das jovens paquistanesas. Para quem não lembra, o que aconteceu? Ela sofreu um atentado, porque ela é ativista, feminista, e ela, né, disse assim, Glibert, não é isso? É isso, tô vendo? Bacana. Rapaz, o nome do homem é mais incrementado do que o meu. Parabéns, viu, meu ilustre de Colônia do Gurgueia. Rapaz, o meu, viu aí, meu diretor? Meu nome é Laudo Natel e eu encontrei um nome mais incrementado do que o meu e muito. Parabéns, gostei do nome. Então, gente, ela sofreu um atentado. Os talibãs não concordam com essa questão das meninas estudarem. E aí, deram um tiro nela. Ela sofreu esse atentado. Inclusive, um dos tiros atingiu a cabeça dela. E aí só não ceifaram a vida por um milagre. E, obviamente, ela saiu dali, daquele país, não é? Os órgãos, os organismos internacionais de proteção à vida deram toda a guarida para ela e família. E aí ela pôde se recuperar e, num outro país, mesmo longe, continuou, viu, Alana Ravena, boa noite, a defender essas causas. Escreveu livros, né, e formou-se, etc. Então, eu preciso aqui, nesse exato momento, que o aluno tenha perfeitamente conhecimento desses acontecimentos a nível de Brasil e de mundo, porque você vai em nossas provas, em provas de vestibular, em provas de concurso, curso técnico, ser treinado, ser cobrado para isso. Então, você tem que ser treinado nisso, tá? Outro detalhe, aqui eu consigo visualizar que ela disse, a Malala, ela diz que ir à universidade finalmente deu a ela algum tempo para ela mesma, for herself, tá? Inclusive, comer fast food nessa rede, não é, muito famosa, e jogar poker. Pronto. Eu já tenho aqui uma noção no próprio texto do que é que o texto vai comportar. Ela vai se manifestar sobre o que ela defende, a visão que ela tem de vida, né? Tá aqui, ó. Ainda entre aspas, é a palavra dela, reproduzida fidedignamente para dar credibilidade, tá? Olha, eu fiquei realmente eu estava muito feliz, muito animada, né, literalmente por qualquer coisa. Então, ir ao McDonald's ou jogar poker com os meus amigos, ela disse. Eu estava aproveitando cada e todo momento, né? Porque, olha aí, o conector de causa e efeito. Eu não vi, né,
muito disso, eu não vivi muito disso antes. I read never. Olha, eu nunca, de fato, estive na companhia de pessoas da minha idade. Então, cronologicamente, nós vamos parar até aqui, porque agora a revista vai dizer que a Malala, ela recebeu um tiro na cabeça por militantes do Talibã quando ela tinha 14 anos, né? Após campanha em prol das garotas serem educadas em sua terra natal, Paquistão. A revista se manifesta disso, tá? E aí ela volta a endossar na revista. Ela disse que nunca tinha, de fato, estado na companhia de pessoas na minha idade. Ela, né? Reproduzindo a palavra dela. Então, nós temos aqui uma presença do discurso direto e do discurso indireto. Tá? Então, olha o discurso direto aí. Tudo bem? E aí ela disse por quê? Porque eu estava me recuperando do incidente, né, viajando ao redor do mundo, publicando um livro e fazendo um documentário. Então, muitas coisas estavam acontecendo. Foi por isso que ela disse esse acontecimento. Aí ela disse que na universidade eu finalmente encontrei algum tempo para mim mesmo, certo? Essa partezinha da reta aqui final. Então vamos ver o que é que a questão vai solicitar, porque agora eu já tenho muito de informações, onde eu consigo já ter uma percepção, não é, de onde o texto vai se instalar. Então, no contexto da entrevista, a sentença em destaque, ela caracteriza uma situação permanente no presente contínuo. Olha o que é que ele trouxe. Ele quer verificar se eu tenho conhecimento suficiente para reconhecer a estrutura utilizada na frase. O presente contínuo, ele é trabalhado com auxiliar to be no presente, am, is e o próprio or, mais um verbo, tá? Mais o sufixo ing. Professor, eu não consigo perceber a utilização disso em nenhum momento, tá? Ó, os verbos estão aqui e eu não consigo visualizar nenhum nessas circunstâncias, tá? Onde tenha verbo to be no presente com ing. Então, eu posso tranquilamente falar, né, que ela é verdade, ela falou isso, mas a questão está pedindo o reconhecimento do tempo. Tá? Vamos trabalhar com outra eliminação aqui, ó. Presente contínuo, então eu consigo eliminar a letra A e a letra D, certo? Eu consigo eliminar a letra B de bola, porque o to be no passado, ele pode ser trabalhado no singular, was, ou eu tenho aqui singular, were e plural. Então, por isso, eu não poderia trabalhar com a letra E, tá? Eliminando a letra C. Quando se fala em futuro simples, tenho logo que trazer à minha cabeça o... Olá! Vamos aqui concluir a nossa questão, né? Então, nessa parte aqui, fica notório que aconteceu o uso do passado. Tá? O uso do passado. Quando nós voltamos para cá, olha, nós vamos separar aqui algumas situações. Vamos lá. Passado. Auxiliar no passado, porque o verbo principal é o been, ele está no particípio. Tá? Aqui, ó, auxiliar no passado, porque o verbo está com ing, caracterizando aí o que chamamos de passado progressivo. Então, a resposta por eliminação que mais se aproxima seria a letra B de bola. Tá? Seria a letra B de bola. E aí eu deixei aqui em ênfase a presença desse verbo, né, que porventura com terminação é D, ele me garante que aqui é passado simples. Quando ela disse que formou-se, né, no ano passado.
mesmo texto agora destacado, ele vai fazer um outro questionamento. Vamos lá? Ele disse o seguinte: o termo em destaque, qual seria esse termo em destaque? Vamos, marque aí, ó, você vai ver essa aula, tá? Que termo é esse? Esse aqui, olha. Pelo sentido, observe que ele fala que algo aconteceu. O que foi que aconteceu? O que houve com essa pessoa? Então, ela recebeu um tiro aonde? Na cabeça. Por quem? Militantes talibã. Foi utilizada aí uma voz, né? Uma voz passiva, né? Quando, olha aqui, ó, quando ela tinha, quando ela tinha 14 aninhos de idade, tá? Então, quando ela tinha 14 aninhos de idade. Agora, o que é que eu vou checar? Esse quando, ele me dá uma ideia de quê? Esse quando, ele me dá uma ideia de marco temporal, ó. Marco temporal. Exatamente, doutora Alana Ravena. Letra B de bolacha. Perfeitamente. E, professor, fiquei com dúvida, porque esse nome aqui, ele me dá a ideia de quê? De localização, tá? Ó, localização. Anota aí para você não esquecer. São Pedro do Piauí, professor, volte o slide para tirar um print. Vamos lá. Esse aqui, São Pedro. Dá uma olhadinha. É esse aqui? O slide 16. São Pedro do Piauí, só um instantinho. Na hora que estiver aí no ponto, me deem um ok. A resposta aí vai ser a nossa letra B. Né, ó, letra B de bolacha. Letra B de bolacha. Aí aproveitamos para fazer, São Pedro do Piauí, uma revisãozinha, né? Sobre a letra A, a letra C. São tempos verbais que nós já estudamos, mas isso não se estuda apenas uma única vez. Como nós trabalhamos toda semana com textos, fica tranquilo de nós trabalharmos aí o maior levante possível de conteúdos da terceira série. Sem esquecer daquela pegada que nós vamos estar trabalhando também no vestibular. Tá bom? Vamos lá, gente? Posso avançar, sim ou não? Os verbos que eu deixei aqui em amarelo, que é o de amarelozinho, tá? Olha só, esses que estão de amarelo, eles estão no passado, tudo bem, gente? Tá? Então, o que mais chegou perto da nossa resposta seria a letra B de bola. Bacana. Muito bem, vamos lá junto. Letra B de bolacha é a nossa resposta correta. Tá? Na outra questão, olha o que nós temos aí como resposta. O termo destacado é esse aí de vermelho, tá? E aí ele disse assim, quando. Essa palavra quando, ela me dá sim uma ideia de marco temporal. Por isso vai ser a letra B de bola. Aí você coloca aí no seu caderno, por gentileza, que ubicação ele faz referência à localização, tá? Localização. Quem é responsável, né, dentro dos mais conhecidos por me dar esse referencial é o where. Essa palavra where significa onde, e ela me dá essa ideia de localização. Eu também posso encontrar place, que quer dizer lugar. Se nós estivéssemos trabalhando
com essa com o where ao invés de when, tá? Aí sim. Mas a palavra destacada aqui é when, que significa quando. O que significa quando? Tá? Para você dar uma anotadazinha sem aquela pressa, vamos deixar 2 minutinhos na tela, por gentileza. Muito bem. Deu tudo certo agora. Alana Ravena, Marileide. Pessoal lá de Colônia do Gurgué 6, Palmeiras 3, São Pedro do Piauí. Eu voltei lá o slide do print para vocês. E aí, meu povo? Então vamos continuar, né? Muito bem. Então, olha só. O vocábulo when significa quando eu já falei para vocês. E apresenta como ideia, claro, né? Marco temporal. Tudo aquilo que trabalha com a questão do tempo, esse when, ele vai fazendo aí a sua referência. Vamos ver a próxima. O que é que nós temos aqui de missão agora? Olha aqui. No fragmento retirado do texto, há a predominância do tempo verbal. Qual é o tempo verbal predominante? Tamo junto, São Pedro do Piauí. E obrigado aí pelo feedback. Tá? Eu fico sempre muito preocupado, viu, Alana? Os alunos que estão me acompanhando, quando o aluno me faz um pedido. Professor, volte o slide para eu tirar um print. Professor, me dê um tempo, tá? Para eu poder copiar bem aqui. O importante aqui é você. Tá bom? Professor, eu não entendi isso. Eu explico novamente, porque a gente tem que treinar até você se sentir bem confortável, para quando chegar a nossa prova ou o vestibular, caso você vá fazer, né? Alguns alunos já me disseram que vão fazer o vestibular de novembro. Quando você abrir sua prova, você dizer assim, olha, eu tenho o hábito de fazer esse modelo de questão com competência e habilidade. E é isso que importa. Você tem 5 questões, acertar suas 5 questões. Em nossas provas são 10 questões, você acertar o máximo possível e tirar sua nota boa. E ficar com essa bagagem. Isso é que tem que ser bem treinado. Então, estou às ordens de vocês, tá bom? Muito bem, Alana. A Alana está dizendo ali, professor, eu percebi que nós temos aqui uma predominância de passado. Né? Perfeito. Ó, esse moço é o passado do say, que é o verbo dizer. Esse aqui é um auxiliar de passado de tempo composto. Ele é o passado de have. Quando você coloca esse auxiliar no passado, mais um verbo no particípio, você chama isso de past perfect. Você vai dizer que a ação já tinha acontecido. Tá? E por último, você tem aqui essa estruturação onde esse was, ele é passado do verbo to be. Então, quando você utiliza o verbo to be na qualidade de auxiliar, was ou were, e adiciona um outro verbo mais o sufixo ing, essa estruturação me garante chamá-lo de passado progressivo. E esse passado progressivo, ou past continuous, ele é responsável por dizer que algo estava acontecendo em dado momento no passado. Então, para você que marcou a letra B, show de bola. Relembrando, tá? Relembrando, é futuro quando você aplica o will mais um verbo chamado de base. É condicional simples quando eu aplico would mais um verbo chamado de base. É near future quando você aplica o auxiliar verbo to be, am, is ou o próprio are, mais going to, mais um verbo base, tá? E ele é responsável por dizer que uma situação ela está prestes a acontecer. Não é presente, porque para termos presente eu teria que ter aqui, ó,
says, por exemplo, né? Eu teria que ter aqui, ó, says, has. Eu teria que ter aqui, ó, am. Aí sim, se eu assim tivesse, eu estaria me deparando com uma situação de presente. Mas não tem. Então, a resposta que melhor vai se fazer presente nessa questão é a letra B de bolacha, tá? Aqui eu coloquei para vocês, gente, alguns resumos, porque toda hora é momento de revisarmos. Olha aí o passado perfeito, né? Onde eu tenho o auxiliar have no passado, mais um verbo no particípio, para dizer que a ação, ela tinha acontecido. A ação, olha aqui o tempo, ela tinha acontecido, tá? Antes de outra, antes de outra, também no passado. Esse passado aqui, senhores, é o passado simples, não é? Ele é o passado simples. Mas não se preocupe, anote essas pequenas informações depois de printar a tela, de rever a aula, porque nós vamos vendo isso aqui sempre. Porque como o forte dos nossos trabalhos, do nosso trabalho aqui, é o estudo de texto com a visão voltada para gênero textual, tipo textual, trabalhando com competência e habilidade, sempre nós vamos ter modelos variados que vão desde a habilidade 5 até a habilidade 8, tá? Para que você tenha esse treino muito bem realizado e ganhe aí mais e mais confiança. O passado contínuo, ele vai dizer que a ação, ela estava, olha o tempo, estava acontecendo, tá? Em dado momento no passado. Então, a ação estava acontecendo em dado momento no passado. Como é que ela é feita? Você coloca o auxiliar, que é o verbo to be no passado, mais um segundo verbo, e esse segundo verbo, ele vai estar com o ing, certo? Aí sim, eu tenho a representatividade do past continuous. Turma, na aula de sexta-feira que vem, conteúdo novo, tá? Dentro do modelo de texto, e aí eu trago mais modelos envolvendo conectores, tempos verbais, as habilidades. Não perda a nossa aula de sexta-feira da semana que vem. E para finalizar, tudo isso a partir de hoje, obviamente, vai se fazer presente na prova que você vai fazer aí na sua escola, tá? Então, não esqueça que esse treino vai servir sempre. Meu muito obrigado, see you guys and girls, e até a nossa próxima aula. Bye!